Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos, e hoje você vai entender quando que você vai utilizar eletrocalha ou eletroduto em um projeto elétrico. Quando que você vai conseguir fazer essa escolha? Vou mostrar aqui para vocês com exemplos práticos de projeto. Então vamos lá. Então, para você definir quando que você vai utilizar eletrocalha ou eletroduto, você tem que entender primeiro que a utilização de um ou outro vai fazer com que mude algumas configurações de dimensionamento no seu projeto elétrico, né? Então não é simplesmente escolher utilizar uma eletrocalha ou escolher utilizar um eletroduto por escolher. Essa escolha tem a ver e vai influir diretamente no dimensionamento dos seus circuitos, vai influir diretamente na manutenção do seu projeto elétrico, tá? Então fica bastante atento em relação a isso aí. Não é só escolher um, não é só escolher outro. Vamos lá entender primeiro os métodos de referência de instalação para a gente conseguir responder quando você vai utilizar um e quando você vai utilizar outro. A gente começa aqui nas bandejas, na NBR 5410, na tabela 33. Quando eu estou falando aqui eletrocalha, eu não estou falando só da eletrocalha que é propriamente dita, a que tem tampa, tá? Que é considerado um conduto fechado, como se fosse um eletroduto mesmo, na NBR 5410 em relação à capacidade de condução de corrente. Eu estou falando também de bandejas, que são simplesmente a retirada dessa tampa, né? Então, quando eu falo bandeja, ela não tem tampa, ela é uma eletrocalha sem tampa. E aí a gente tem aqui na NBR 5410 a bandeja que não é perfurada, a bandeja perfurada, e a gente tem também a eletrocalha aramada, né? Que ela é formada por barras que parecem arames mesmo, né? Que fazem com que ela tenha essa configuração. Então a gente tem aqui as eletrocalhas sem tampas, que são chamadas de bandeja. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque presta bastante atenção. Nesse tipo de eletrocalha, percebe que eu só posso utilizar cabos unipolares. Cabos unipolares são aqueles condutores 0,6/1 kV, são aqueles condutores de dupla isolação, são condutores mais protegidos justamente porque eu tenho um ambiente mais aberto aqui, mais exposto na minha instalação. Então eu não posso utilizar cabo 750 volts. E aí você já começa a pensar, se você está preparando para aquele circuito um cabo comum 750 volts, classe 5, aquele cabo flexível, saiba que você já não pode utilizar ele em uma eletrocalha, né? Sem tampa. Você pode utilizar ele numa eletrocalha com tampa, que são aqueles condutores isolados, e a eletrocalha com tampa é considerada um conduto fechado. Então, em um conduto fechado, eu posso utilizar condutor isolado, que é aquele condutor que a gente usa na instalação elétrica, nas tomadas, por exemplo, na iluminação, que é aquele condutor 750 volts, classe 5, ele é bem flexível, né? Então, saiba que se eu for trabalhar com bandeja, eu tenho que trabalhar com condutor unipolar. E aí vamos pensar logicamente no meu projeto elétrico. Se eu estou trabalhando no meu projeto elétrico com condutores 750 volts, eu não vou poder utilizar bandeja. Ou eu mudo esses condutores de 750 volts para 0,6 kV, ou eu trabalho com eletrocalha, coloco tampa, né? Ou trabalho com eletroduto, né? E aqui a gente já tem diferente, percebe que o método de instalação ele muda. Se eu estou trabalhando com bandejas não perfuradas, o método de instalação é C. Se eu estou trabalhando com bandeja perfurada, o método de instalação é E para cabos multipolares e é F para cabos unipolares. Cabos multipolares são aqueles condutores que eles têm uma isolação maior e outros condutores isolados dentro, né? Chamado também, algumas pessoas chamam de cabo PP, mas é errado utilizar essa denominação, já que cabo PP ele tem uma isolação menor. Condutores multipolares são aqueles condutores que geralmente a capa e a isolação deles são maiores, né? Então o correto mesmo é falar condutor multipolar e não cabo PP, que são coisas totalmente diferentes das outras, né? Então aqui a gente tem o método de referência E para cabos multipolares e o método de referência F para cabos unipolares, né? E a gente tem também da mesma forma para a eletrocalha aramada, né? O método de referência E e o método de referência F.
que muda aqui? A capacidade de condução de corrente dos cabos. Então, dependendo de onde este cabo está instalado, ele conduz maior quantidade de corrente ou menor quantidade de corrente. Tá? Então, se você perceber nos métodos E e F, os condutores eles conduzem mais corrente do que em uma eletrocalha no método B1 ou no método B2. Eletrocalha aqui, como você pode ver, que existe diferença. Se você trabalhar com uma eletrocalha que não está suspensa, tá vendo? E uma eletrocalha suspensa. Então aqui, ele está permitindo para a gente condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sob parede em percurso horizontal. Ó, aqui eu já posso utilizar condutores isolados. Então, se você está trabalhando na certificação com circuitos comuns de iluminação e tomadas, e são condutores isolados, a maioria deles, né? É muito difícil trabalhar com 0,6 a 1 kV num condutor que você vai alimentar uma tomada de uso comum. Aí, você tem que trabalhar ele dentro de uma eletrocalha ou um eletroduto, mas não especificamente uma bandeja. Se for trabalhar com bandeja, esse tipo de condutor já tem que mudar, mesmo se você esteja alimentando um circuito de iluminação ou um circuito de tomadas, né? Então aqui a gente pode ver que muda já a capacidade de condução de corrente. Aqui já é método B1, a capacidade de condução de corrente diminui em relação à bandeja, né? E aqui a gente pode ver também eletrocalha suspensa. Aqui a gente tem condutores isolados em eletrocalha ou perfilado suspenso, né? E aqui eu posso utilizar o isolado porque aqui ele está se referindo a eletrocalha. Quando a 5410 fala eletrocalha, ele tem tampa, né? Então, muito importante a gente conseguir entender isso. Eletrocalha tem tampa, logo eu preciso trabalhar com condutores isolados e a capacidade de condução de corrente diminui. E aí a gente consegue começar a definir, bom, nesse circuito aqui, será que eu posso correr o risco de diminuir essa capacidade de condução de corrente? Neste circuito aqui, é importante eu trabalhar com condutor isolado ou com condutor 0,6 a 1 kV, e isso vai influir diretamente na escolha de se eu vou trabalhar com eletrocalha, se eu vou trabalhar com bandeja ou trabalhar com eletroduto. E aí o seguinte, quanto que eu vou especificamente trabalhar com eletroduto ou com eletrocalha, né? Você percebe que eletrocalha, você tem um espaço maior para você conseguir trabalhar com esses circuitos. Então, se você tiver uma grande quantidade de circuito, é melhor você optar por eletrocalha ou bandeja. Se você tiver uma pequena quantidade de circuito, que não há necessidade de você trabalhar via uma eletrocalha, e aí você trabalha com eletroduto. Então, a escolha de um ou outro, quando a gente não está falando de capacidade de condução de corrente, é basicamente pela quantidade de circuitos que tem na minha instalação elétrica. Pô, eu tenho uma quantidade de circuitos muito grande, não consigo levar essa quantidade por eletroduto, porque ficar centenas de eletrodutos. Então o que eu faço? Trabalho com eletrocalha, facilita esse processo. Agora, lógico de novo, vou trabalhar com eletrocalha? Trabalho bandeja ou trabalho eletrocalha mesmo com tampa? Bom, se eu estou utilizando nesses circuitos condutores isolados, aí eu vou ter que trabalhar com eletrocalha. Não posso trabalhar com bandeja. Se for trabalhar com bandeja, aí esses circuitos todos, eles têm que ser 0,6 a 1 kV. Tá? Muito importante a gente conseguir entender isso. Então a gente vai começar a perceber também que a utilização de eletrocalhas cai bastante em ambientes comerciais. A utilização de eletrocalha cai bastante em ambientes industriais. E por que que isso existe? Facilitação da manutenção. Se eu estou trabalhando com uma eletrocalha, principalmente se eu estou trabalhando com bandeja, ela é sem tampa e fica mais fácil conseguir pegar um circuito, fazer uma manutenção, trabalhar com uma emenda, trocar este cabo mais facilmente. Então, se eu estou num ambiente que eu preciso fazer uma manutenção melhor, eu trabalho com perfilados, eu trabalho com eletrocalhas e eu trabalho com bandeja. Né? Então aqui a gente consegue ver um ambiente comercial, que a gente tem vários computadores, além da estética influir, porque tem alguns projetos que já é pedido para nós a utilização de eletrocalha por questão estética, porque ela traz uma modernização ao ambiente também. A gente também tem a facilitação da manutenção, porque se eu estou no ambiente comercial, direto, eu preciso fazer manutenção, criar novos circuitos, trabalhar com ampliação, e se eu trabalhar com o eletroduto embutido aqui dentro, isso dificulta o meu processo, tá? E eu posso trabalhar com eletrocalha também entre fogo. Se eu estou num ambiente
em que dá para eu trabalhar entre forro, ó, aqui a gente está vendo o eletroduto porque a quantidade de circuitos é pequena. Se eu estou num ambiente que dá para mim trabalhar entre forro, né, e dá para mim simplesmente retirar esse forro para fazer uma manutenção igual tá aqui, né, porque é muito fácil, trabalho com eletrocalha também. E tem uma quantidade muito grande de circuitos, trabalho com eletrocalha também, isso é muito importante, tá? Ah, Moacir, isso significa que eu tenho poucos circuitos, eu não posso utilizar eletrocalha? É claro que pode, não tem problema nenhum, né? Mas a lógica é, tenho uma quantidade grande de circuitos, preciso fazer essa distribuição pelo mesmo caminho, então eu trabalho com eletrocalha, ao invés de trabalhar com 3 dutos de 3 polegadas, 4 dutos de 4 polegadas e fazendo essa divisão. O processo de manutenção vai ser mais difícil, o processo de execução também é mais complicado, né? Para trabalhar com eletrocalha fica muito mais fácil. E aí, a gente começa a entender. Bom, se eu sei quando utilizar eletrocalha, eu sei quando utilizar eletroduto. Eletrocalha tem uma quantidade grande de circuitos que eu não consigo levar por eletroduto. Vou mostrar exemplos aqui para vocês. Ambiente que exige a manutenção constante. Trabalho com bandeja, está aberta. Trabalho com eletrocalha, só retirar a tampa e conseguir fazer manutenção. Fica mais fácil de fazer isso quando eu trabalho com eletrocalha. Questão estética, né? O próprio ambiente exige a utilização desta eletrocalha, ao invés de eu trabalhar com eletroduto, né? Questão estética também pode influenciar. E uma coisa muito importante, a melhora na capacidade de condução de corrente dos cabos. Se eu quero conseguir um fator de agrupamento menos agressivo, eu posso trabalhar com bandeja, que pode facilitar esse meu processo. Lembrando que se eu trabalhar com bandeja, que é justamente isso aqui, ó, uma eletrocalha sem tampa, eu tenho que trabalhar apenas uma única camada que facilita o meu processo de manutenção e facilita também a minha capacidade de condução de corrente, né? Apenas uma camada. Se eu vou trabalhando com mais camadas, acontece maior troca de calor e a diminuição da minha capacidade de condução de corrente. Então, se a gente observar aqui na tabela 42, a gente pode ver que se eu estou em conduto fechado, eu estou optando pelo eletrocalha com tampa ou eletroduto, a minha capacidade de condução de corrente e a minha troca de calor vai diminuindo, já que eu tenho um fator de agrupamento mais agressivo. Se eu estou aqui em bandeja não perfurada ou prateleira, olha, observa bem, ó, as minhas capacidades de condução de corrente são menos agressivas de acordo com a quantidade de circuitos. Então, se eu estou aqui com 9 a 11 circuitos, 16 a 19 ou maior que 20 circuitos, o meu fator de agrupamento sobre a capacidade de condução de corrente do cabo já é maior. Olha o tanto que esse fator de agrupamento reduz. Então, para a bandeja é mais fácil, eu tenho uma capacidade de condução de corrente melhor. E isso pode ser utilizado entre cabos que alimentam quadros. Cabos que alimentam quadros são 0,6 a 1 kV, posso trabalhar com eles, e aí fica mais fácil eu trabalhar com bandeja no projeto, né? Então percebe que essa escolha não tem uma regrinha básica, essa escolha vem do seu próprio projeto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem isso. Aqui, como você pode ver, eu tenho uma quantidade muito grande de circuitos, né? Estou trabalhando com todos esses circuitos aqui 0,6 a 1 kV. Percebe que aqui numa mesma eletrocalha, eu estou saindo aqui com 19 circuitos. Imagina levar isso aqui via eletroduto. O quanto ia ser difícil eu trabalhar com manutenção aqui nestes casos, né? Eu estou trabalhando com cabos de 6 a 10 milímetros. Então fica muito mais fácil eu trabalhar com eletrocalha neste caso, sair com eletrocalha neste caso, já que eu preciso fazer a distribuição de todos esses circuitos aqui, ó. Olha a quantidade de circuitos nessa quantidade imensa de distribuição nesse galpão. Então aqui fica muito mais fácil eu trabalhar com eletrocalha, né? Neste caso aqui trabalhei até com bandeja, utilizei todos os cabos 0,6 a 1 kV, tá certo? Muito importante a gente entender isso. E aqui eu utilizei um septo, uma separação, para não misturar cabos de 4 e 6 milímetros com cabos de 70. Essa separação é importante porque o cabo de 70 ele pode esmagar o cabo de 4. Então o que eu fiz? Usei uma separação na eletrocalha. De um lado eu levo o cabo de alimentação do quadro e de outro eu levo os cabos de distribuição dos circuitos. Faço essa separação para o cabo de 70 não esmagar o cabo de 4 ou o cabo de 6 na hora de fazer uma manutenção. Sempre pensando em manutenção. Então aqui eu tenho uma capacidade muito grande de circuitos, né? Por isso eu não trabalhei com dutos. Imagina a quantidade de dutos que ia virar aqui e o tanto que isso é mais difícil fazer manutenção nesses casos e até fazer a própria instalação. Agora aqui eu tenho um ambiente pequeno, né? Eu tenho um ambiente pequeno comercial que eu preciso trabalhar com instalação aparente, mas não há necessidade de calha porque olha a quantidade de circuitos que eu saio aqui.
Poderia sair com uma eletrocalha aqui? Poderia, mas não tem necessidade. Eu estou saindo aqui com 3 circuitos de um eletroduto e 2 circuitos em outro eletroduto. Então, não precisa levar a eletrocalha aqui, porque eu não tenho grande quantidade de circuitos, mesmo trabalhando em um ambiente comercial. Então, isso é muito intuitivo. Mas sempre lembrando, né? Eu tenho que ver qual cabo que eu estou utilizando. Condutor isolado, posso trabalhar em eletrocalha ou em eletroduto. Se eu estou 0,6 ohm kV, aí já estou liberado de utilizar este 0,6 ohm kV em bandejas, né? Sempre lembrar da capacidade de condução de corrente e sempre lembrar também dos fatores de agrupamento que são menos agressivos se eu trabalhar com bandeja ou eletrocalha. Mas isso vai depender também demais da sua configuração de projeto, porque a gente sempre vai referenciar também em relação à estética dessa edificação. Então é isso, projetista. Espero que eu tenha ajudado você a entender quando utilizar um ou quando utilizar outro. Depende mais do seu projeto, né? Mas essa escolha fica muito mais fácil quando você entende que para eletrocalha ou bandeja é mais fácil quando eu tenho uma grande quantidade de circuitos e preciso fazer manutenção constante, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tem um botãozinho de compartilhar, compartilha nos grupos de WhatsApp que você tem aí de engenharia. Deixa o seu like nesse vídeo aqui para ajudar a gente. Deixa o seu comentário e sugestões para os próximos vídeos e não deixe de se inscrever aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!